Irmãos, se cada um de vocês está aqui essa noite é porque o Senhor queria que vocês estivessem aqui. O Senhor tem algo especial aqui essa noite para cada coração. Como vocês viram ali o tema, consolo na tribulação. E nos últimos tempos nós temos vivido muitas tribulações, muitas guerras, muitas lutas, né? E o Senhor, Ele trouxe cada um aqui para dizer que Ele é o consolo no meio da tua tribulação. Ele é o consolo no meio do teu deserto. É Ele quem te consola, é Ele quem te dá graça. E Ele está aqui para te fortalecer essa noite. Amém? Desde a minha última ministração, o Senhor vem ministrado no meu coração para falar sobre algo do tipo de consolação do Senhor, a dependência do Senhor, de como ser sustentado realmente pelo Senhor, que não é por nós, mas é por Ele. E quando a pastora me informou sobre o culto de hoje, o Senhor confirmou no meu coração, né, que teria que ser sobre algo em relação a esse sustento de Deus sobre nós, a essa dependência que nós devemos ter do Senhor. E no mesmo dia que ela me avisou, eu tinha no meu coração já esse desejo, o Senhor me confirmou. E antes de dormir eu orei ao Senhor, falei: Senhor, o Senhor conhece o desejo do meu coração. E confesso que eu nunca tinha feito isso, mas eu falei: Senhor, esse é o desejo do meu coração, trazer algo do tipo dessa palavra para aqueles que estiverem lá aquela noite. Mas a tua palavra diz que o Senhor dá aos seus enquanto dormem, então eu te peço, dá a palavra a mim enquanto eu durmo, Senhor. Fala comigo, né, no sonho. Fala comigo qual palavra o Senhor quer que eu leve até os seus filhos aquela noite. E nessa mesma noite o Senhor me deu essa referência de 2 Coríntios, capítulo 1, do verso 3 ao 7. E quando eu amanheceu o dia, eu acordei e fui ler, falava exatamente sobre esse consolo no Senhor no meio da nossa guerra, no meio das nossas dificuldades. E ali foi uma confirmação muito forte do Senhor, de que Ele queria trazer isso para vocês essa noite. Então abra o coração e receba aquilo que o Senhor quer depositar sobre o coração de vocês, o conforto dEle, o consolo dEle, né? Na tribulação, eu não sei o que cada um aqui tem passado, o que cada um aqui tem vivido, tem guerreado, né? Nas suas lutas ali secretas, internas, mas o Senhor, Ele te trouxe aqui porque Ele quer falar contigo e Ele quer te consolar, amém? Para que a gente chegue, irmãos, no ponto ali onde Paulo escreve esses versículos que a gente leu ali no início, a gente precisa entender um pouquinho o contexto de onde Paulo estava inserido. Paulo escreveu essa carta para a igreja de Corinto, então a gente precisa entender um pouco o que estava acontecendo lá naquela igreja, naquela época, para que a gente possa absorver tudo que a palavra de Deus quer nos trazer essa noite. Quando a gente vai estudar a palavra, quando a gente está lendo algum texto, a gente precisa entender o contexto histórico, o que estava acontecendo lá naquela situação, naquele tempo, porque quando a gente busca entender também o contexto histórico, isso abre os nossos olhos, porque ali o Senhor mostra realmente o que Ele queria dizer para aquele povo e o que Ele está dizendo para nós hoje, amém? Então, essa é a segunda carta de Paulo aos Coríntios. E Corinto era uma cidade portuária muito importante daquele tempo. Nela ficava um dos maiores e importantes portos, e diante disso havia um grande fluxo de pessoas diariamente naquela cidade. Aquela cidade era um grande centro econômico para a região naquele tempo, né? E muitas pessoas iam lá, muitas pessoas levavam mercadorias e vendiam, era um grande centro econômico. E Paulo, ele plantou essa igreja em Corinto com estratégias, né? Por conta de tantas pessoas, tanto movimento de pessoas, aquela cidade também tinha um povo muito idólatra. Então na cidade de Corinto tinha vários templos de deuses estranhos, tanto deuses romanos quanto gregos, né? Então aquele povo, eles adoravam muitos deuses, eles tinham práticas muito pecaminosas, né? Então Paulo, ele planta aquela igreja ali estrategicamente para poder levar a salvação do Senhor para aquele povo, para poder abrir os olhos deles, para poder, né, realmente resgatar aquele povo das garras de Satanás. E Paulo, ele vai e prega o evangelho em Corinto. Paulo pregava o evangelho da cruz, né? Até ele fala, não com palavras de sabedoria, minha sabedoria, mas com o poder de Deus. Então ele se colocava nesse lugar de humildade, sabia que não era pela força dele, mas pelo Senhor, porque o Senhor é quem capacitava ele para pregar.
Então Paulo chega naquela cidade, prega o evangelho e mediante um direcionar do Senhor, através de um sonho, o Senhor fala para ele continuar ali. Então ele permanece ali nessa cidade, nessa primeira visita durante 1 ano e meio. E ali ele vai pregando o evangelho, vai ensinando aqueles irmãos ali até plantar realmente essa igreja. E quando a gente vai ler a totalidade ali da carta de 1 Coríntios, a gente vê essa igreja nesse comecinho, né? Então, Paulo ele plantou a igreja, ficou ali um tempo ensinando aqueles irmãos e foi para outro lugar para plantar novas igrejas, para pregar o evangelho e deixou aqueles irmãos ali, né, alicerçados na palavra que ele tinha pregado naquele momento. E só que se a gente vê ali em 1 Coríntios, a gente vê que algum tempo depois que Paulo tinha saído da cidade, ele chegou aos ouvidos de Paulo que havia alguns problemas naquela igreja, né? Se a gente vê ali, né, na carta anterior, a gente vai ver que essa igreja de Corinto era muito complicada. Tinha muitos pecados acontecendo dentro daquela igreja. E ainda mais pior do que pecado acontecendo dentro da igreja é os irmãos ainda suportando, escondendo os pecados, abraçando o pecado e não corrigindo. Então, a primeira carta de Paulo aos Coríntios basicamente Paulo corrigindo aqueles irmãos. Então, cada capítulo que a gente vê lá, a gente vai ver uma correção diante de algum pecado que aquele povo estava cometendo, né? Então, depois que Paulo escreveu essa primeira carta, ele fez outra visita na cidade de Corinto. Ele fala que no decorrer da segunda carta, que essa visita não foi muito agradável. Ele ficou pouco tempo lá e depois partiu de novo. Nesse meio tempo, se levantou contra Paulo, dentro da igreja de Corinto, alguns homens, alguns irmãos, que se diziam apóstolos, né? Onde Paulo, aqui nessa segunda carta, ele vai falar que são os super apóstolos, né? De uma forma meio sarcástica ali, não gostando da liderança de Paulo, né? Corrompendo ali o que Paulo havia falado para eles, tentando corromper ali o coração dos outros irmãos. Então Paulo ele escreve essa segunda carta para corrigir tudo aquilo que esses falsos apóstolos, que esses falsos mestres estavam colocando ali na mente, na cabeça daqueles irmãos. E uma das coisas que esses falsos mestres e falsos apóstolos falavam contra Paulo era sobre as perseguições que ele sofria. Porque eu creio que cada um aqui conhece a vida de Paulo, né? Então a gente sabe que ele sofreu muitas perseguições, muitos açoites, muitas pedradas, ele foi apedrejado, ele foi chicoteado, né? Ele foi preso muitas vezes. Então esses falsos mestres diziam que como pode uma pessoa enviada por Deus Altíssimo e Santo ser tão maltratada como Paulo, que não tinha nem aonde morar. Então eles falavam isso de Paulo, querendo corromper ali tudo que Paulo tinha plantado naquela igreja, e ali virou uma confusão. E Paulo, um dos principais temas dessa segunda carta aos Coríntios é o relacionamento entre o sofrimento e o poder do Espírito no ministério da mensagem e na vida do apóstolo Paulo, né? Então Paulo, ele relaciona aqui o sofrimento dele com a vida apostólica dele. Então ele meio que defende o seu apostolado ali, que ele realmente tinha sido enviado por Deus, né? E ele tenta abrir ali os olhos daquele povo, né? E até no meio para o fim dessa carta a gente vê que Paulo recebe a notícia que Tito vem dar para ele de que aquele povo tinha recebido essa repreensão e tinha, né, acatado isso, tinha entendido isso, mas nem todos, né? Então o apostolado de Paulo estava sendo questionado aqui nesse momento por conta dos grandes sofrimentos, das grandes tribulações, das grandes angústias que ele vinha sofrendo. Então Paulo, ele inicia aqui no capítulo 3, no versículo 3, ele inicia: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Então aqui ele já queria introduzir no coração daquele povo que Deus consolava ele, de que apesar de tudo que ele havia passado, Deus estava consolando ele, Deus estava no controle de todas as coisas. E o ponto que Paulo aponta aqui nesses versículos que a gente leu é explicar a razão pela qual Deus deixava que ele sofresse tanto. E é importante a gente abrir o nosso coração, porque isso vem muito para nós também hoje em dia.
A gente hoje, vocês hoje vão entender o porquê que às vezes o Senhor permite que a gente passe por certas coisas, por certas tribulações, por certas angústias. Paulo, ele vai abrir os nossos olhos aqui. Assim como foi com Paulo, assim também é conosco. Assim como foi com Jesus, foi com Paulo e também é conosco, porque nós somos discípulos do Senhor e nós seguimos os passos de Jesus. E quando a gente olha para a conversão de Paulo, lá em Atos capítulo 9, a gente vê, né, que o Senhor aparece para ele ali na estrada para Damasco. A gente vê que ele fica cego por 3 dias. O Senhor manda que Ananias vá até Paulo para impor as mãos sobre os olhos dele, para que ele volte a enxergar. E Ananias, a princípio, ele fica meio... ele não concorda muito com a situação por conta de tudo que Paulo havia feito antes da sua conversão. Então, olha o que o Senhor fala para Ananias a respeito de Paulo. Lá em Atos capítulo 9, versículo 15 e 16. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então, no chamado de Paulo, o Senhor já tinha colocado: eu vou mostrar para ele o quanto se deve sofrer pelo meu nome. Então, todos os sofrimentos que Paulo sofreu no decorrer da sua caminhada, já estava dito lá no chamado dele, que o Senhor chamou ele. Então, Paulo, toda a vida dele mostra isso, que ele foi chamado por Deus e que tudo aquilo que ele estava vivendo era por um propósito divino, que o Senhor estava no controle, que apesar dos sofrimentos, Deus estava agindo através dele. Então, desde o início do chamado de Paulo, a gente sabe que esse sofrimento está ali cravado na vida dele. E no decorrer das cartas de Paulo, a gente vê que ele mesmo descreve alguns desses sofrimentos que ele passou, e eu quero ler para os irmãos aqui algumas passagens de algum desses sofrimentos que Paulo descreve para nós. E o primeiro está lá na carta de 1 Coríntios, capítulo 4, do verso 11 ao 13. Até a presente hora sofremos fome, sede, nudez, somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos insultados, bendizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando somos caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Então isso, irmãos, tudo isso Paulo passava para pregar o Evangelho. Tudo isso aqueles discípulos que com ele estavam também passavam para pregar o Evangelho, para levar as boas novas do reino de Deus para aquele povo. Então Paulo estava falando isso para comprovar realmente que o Senhor tinha enviado ele. A segunda passagem que eu quero ler está lá em 2 Coríntios capítulo 11, do verso 23 ao 33. Aqui, Paulo era como se ele estivesse falando para esse povo, para aquele povo que estava lá naquela igreja, porque aquele povo, aqueles falsos apóstolos, os super apóstolos que Paulo intitulava, eles estavam querendo ser maiores que Paulo, estavam querendo dizer que eles haviam sido chamados por Deus e Paulo não. Então Paulo falou o seguinte: são eles ministros de Cristo? Falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em prisões, muito mais. Em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes naufraguei, fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar, em viagens muitas vezes em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos de patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas.
Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não fique indignado? Se tenho de me gloriar, vou me gloriar no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não minto. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Mas, num grande cesto, me desceram por uma janela da muralha e assim me livrei das mãos dele. Quando a gente olha para os sofrimentos de Paulo, a gente às vezes tem vergonha de se dizer que é crente, porque a gente está no céu, né? As nossas tribulações não passam nem perto do que Paulo sofreu para pregar o Evangelho. E a gente tem tudo hoje nas nossas mãos para pregar o Evangelho, toda a facilidade, né, que a tecnologia nos traz. E às vezes a gente opta por não pregar, por não falar do amor de Jesus. E Paulo, ele sofria tudo isso por conta do Evangelho, para espalhar a palavra de Deus, para cumprir a grande comissão que o Senhor deu para nós também. Outra passagem está lá em 2 Coríntios, capítulo 12, do verso 7 ao 10. E para que eu não ficasse orgulhoso com as grandezas das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Aleluia! Irmãos, uma coisa que me chama muita atenção aqui nessa passagem, deixa eu abrir aqui na minha Bíblia, porque a palavra fala assim, Paulo fala: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Irmãos, quando a gente reconhece a nossa fraqueza diante de Deus, diante de todos, quando a gente reconhece que a gente é fraco, que a gente não consegue pela nossa própria força, olha o que Paulo diz que acontece: eu me glorio na minha fraqueza, e então sobre mim repousa o poder de Cristo. Na minha fraqueza. E aí, quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Sabe, irmãos, isso é tão poderoso. Isso é muito poderoso. Eu estava lendo uma vez o livro que se chama A Presença, do Bill Johnson. Esse livro é fantástico. E ele fala, quase um capítulo inteiro, ele fala aqui sobre esse poder que repousa. Sabe, esse poder através do Espírito Santo que repousa em nós. Então, irmãos, a gente às vezes não quer se fazer fraco, às vezes a gente quer dar conta de tudo, mas reconheça a sua fraqueza diante de Deus, assim como Paulo reconheceu, e se glorie nela. Senhor, eu reconheço a minha fraqueza, eu sou fraca, Senhor, sabe, seja vulnerável à presença do Senhor, seja vulnerável a Ele, não se faça forte na presença dEle, mas se faça fraco, para que o poder dEle venha repousar sobre a tua fraqueza, porque é Ele quem te fortalece, porque é Ele quem te levanta. E a última passagem que eu quero ler está lá em Filipenses, capítulo 4, do verso 12 ao 13. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Irmãos, a gente pode passar por um momento difícil, a gente pode porque é Ele quem nos fortalece, não é por nós. A gente pode passar por momentos de extrema angústia. A gente pode passar porque é Ele quem nos fortalece. Eu tenho vivido esse versículo na minha vida nos últimos anos. Eu posso dizer que eu tudo posso naquele que me fortalece. Porque no momento que eu estava no chão,
com a cara no chão, eu podia sobreviver, porque é Ele quem me fortalecia. Eu podia ter forças para levantar, porque não era a minha força, porque eu reconhecia a minha fraqueza diante dEle, a minha fraqueza diante das situações. E hoje eu posso dizer que eu me glorio nas minhas fraquezas, porque todos os momentos que eu me fiz fraca, o Senhor repousou o poder dEle sobre mim. E aí eu pude ver que naquele momento que eu estava fraca, era lá que eu estava forte, porque era o Senhor quem me fazia forte. E Paulo, ele passava por tudo isso, todas essas coisas que a gente acabou de ler aqui. Paulo passava por tudo isso e ele sabia que tinha da parte de Deus o consolo no meio de todas essas tribulações. Tanto que ele inicia essa segunda carta para aquele povo, falando do Deus da consolação na nossa tribulação. Paulo, ele não se revolta contra Deus diante de tantas coisas que ele tinha passado, diante das chibatadas, diante das prisões, diante de tudo que ele tinha passado, mas ele tinha a capacidade de entender, de passar por essas coisas e ser grato ao Senhor e bendizer o nome do Senhor diante de tudo aquilo, todo aquele sofrimento que ele tinha passado. A misericórdia de Deus não livrou Paulo do sofrimento, mas o consolou em meio ao sofrimento. O Senhor não tirou o espinho da carne de Paulo, mas Ele lhe deu graça para suportar toda aquela situação. Irmãos, a graça, o Senhor fala, né? A minha graça te basta. E quando a gente se vê em um lugar desse, de tribulação, de lutas, a gente realmente entende que a graça dele basta. Eu passei por momentos que eu vi realmente que a graça dele basta, que Ele é suficiente. O Senhor às vezes vai te colocar em lugares solitários, para que seja só você e Ele, para que você não dependa mais da oração do teu irmão, mas para que você precise se colocar diante dEle para falar com Ele, porque é ali que Ele vai te ensinar a ouvir realmente a voz dEle. É ali nesse lugar solitário, de solidão, de desconforto, de privação, de sofrimento, que o Senhor vai te ensinar a ouvir a voz dEle. E ali nesse momento você vai ver, Senhor, realmente o Senhor é suficiente. Realmente, Senhor, a tua graça me basta. É nesse momento que você vai reconhecer que pela tua força você não vai fazer nada, mas é que é pela força do Senhor, porque nós, seres humanos, somos fracos, somos pecadores, não somos capazes, mas a graça do Senhor nos capacita, nos fortalece, e o Senhor, Ele nos consola, quando a gente não tem mais ninguém para nos consolar. Ele é suficiente. Nós precisamos nos colocar nesse lugar de dependência. Paulo, ele era totalmente dependente do Senhor. Ele fez o que o Senhor mandou ele fazer e ele dependia do Senhor para tudo. Ele passava por privações, mas mesmo assim ele se gloriava diante dessas privações e provações, porque ele estava proclamando a palavra do Senhor, ele estava cumprindo o chamado que o Senhor tinha depositado sobre ele. Irmãos, às vezes a gente se acha tão bons que a gente não precisa de ninguém. Mas o Senhor, Ele nos coloca nesse lugar de dependência para a gente entender de que a gente não pode nada sem Ele. Que inclusive a gente depende dEle até para o nosso respirar. Até para cada batida do nosso coração a gente depende dEle. E às vezes a gente se esquece disso. Então o Senhor, Ele nos coloca nesse lugar, irmãos, de sofrimento, de angústia, para nós aprendermos a ser dependentes dEle. Para nós aprendermos a receber o consolo dEle, a ouvir a voz dEle. Eu posso dizer com propriedade que nesses momentos de angústia, de solidão, de tribulação, realmente a gente ouve a voz de Deus. O Senhor, Ele nunca vai te deixar sozinho. O Senhor, Ele nunca vai permitir que você se sinta sozinho, se sinta abandonado. Você pode até sentir na tua carne, mas no teu espírito você não está. Porque o Senhor, Ele sempre vai estar com você. Quantas madrugadas eu passei chorando, orando, lendo a palavra, e naquele momento eu podia estar me sentindo sozinha, mas hoje, quando eu olho para trás, eu vejo o Senhor lá comigo em cada uma dessas madrugadas. Porque se não fosse Ele, eu não estaria aqui. Porque eu não estou aqui pela minha força, mas pela força dEle, porque eu não sou capaz. A palavra de Deus nos fala que a tristeza, segundo Deus, ela gera vida. E a tristeza, segundo o mundo, gera morte.
O Senhor, Ele coloca muitas vezes tristezas nas nossas vidas para gerar vida em nós. Por mais que seja contraditório isso, mas não é. A gente vai entender com o passar do tempo que toda essa tristeza que veio diante de nós, o Senhor vai gerar vida, para que através da minha vida eu gere vida para outras. Para que através da tua vida você vai gerar vida para outras vidas. O Senhor, Ele vai te consolar lá na tua tribulação, para que através do consolo que Ele derramou sobre você, você também possa derramar consolo para quem estiver perto de você. Eu me lembro de uma vez que, irmãos, realmente, às vezes a gente acha que não vai suportar. Às vezes a gente acha que é muito pesado. Quantas vezes eu falei, Senhor, eu não aguento mais. Senhor, me ajuda. E pode ser que algum de vocês aqui esteja nesse momento também. Senhor, a tribulação, essa luta está muito grande para mim. Eu não sou capaz de lutar. Eu não consigo. Eu me lembro de um dia que estava terrível. E eu peguei um travesseiro, me tranquei no banheiro e comecei a gritar. Eu comecei a gritar, eu não aguentava mais, eu só queria gritar, eu só queria... Sabe aquele momento que você quer sair correndo, você quer sair gritando, bem doida? Eu estava naquele dia. Eu só queria gritar naquele travesseiro, tapei assim para ninguém ouvir. E eu gritei muito aquele dia. Depois de ter gritado muito naquela minha fraqueza, depois de um tempo o Senhor veio repousando o poder dEle sobre a minha fraqueza. Sabe, irmãos, tem momentos que a gente quer desistir. Eu sei que quer, porque eu já quis desistir várias vezes. Mas o Senhor, Ele nos trouxe a vida de Paulo aqui essa noite para nos mostrar de que Ele realmente nos consola na nossa fraqueza. De que Ele realmente nos capacita na nossa fraqueza. De que Ele realmente nos sustenta no nosso sofrimento. Porque a graça dEle nos basta. E assim como Paulo, nós precisamos, por mais difícil que seja, ser gratos pelas tribulações. É difícil no momento estar grato. Senhor, obrigada por essa luta, Jesus, oh glória. Mas quando passa, irmãos, a gente agradece. Eu hoje, olhando para trás, eu agradeço tanto a Deus por tudo que eu passei. Porque nesses momentos, irmãos, o Senhor nos molda, o Senhor, Ele nos quebra, nos faz de novo, e glória a Deus por isso. Mas a gente precisa se colocar à disposição dEle. Então hoje eu olho para trás e falo, Senhor, obrigada. Obrigada por cada noite em claro, obrigada por cada lágrima, obrigada, Senhor, por cada coisa, injustiça que aconteceu. Obrigada, Jesus. Obrigada porque isso me fez me jogar aos teus pés. Isso me fez reconhecer de que eu não sou nada, de que eu não posso nada, mas que o Senhor é tudo em mim. Nós precisamos ser gratos pelas tribulações. Às vezes quando chega alguma coisa que eu vejo que vai dar ruim, falo, Senhor, amém, glória a Deus, obrigada, me ensina o que eu preciso fazer, me ensina o que o Senhor quer que eu aprenda nesse tempo, nessa tribulação, nessa luta, o que o Senhor quer me ensinar. Eu estou aqui, Jesus. Eu me lembro eu não sei se alguns sabem aqui, mas eu creio que todos não, quando eu ganhei a pérola, eu tive pré-eclâmpsia, eu fiquei alguns dias em coma no hospital, e depois de um tempo assim que eu ganhei ela, eu fui me lembrando das coisas, e bem no início da gestação, eu me lembro de um dia em que eu estava andando e do nada eu vi assim, eu não vi mais aonde eu estava, mas eu só vi uma sala de hospital, uma sala de cirurgia. E eu me vi nessa mesa de cirurgia e eu vi aquelas luzes fortes e alguns médicos em volta. E a hora que eu vi aquilo, eu senti um negócio muito ruim dentro de mim, muito ruim. E eu fiquei com medo, falei, credo, o que é isso? Só que logo depois desse sentimento ruim veio uma paz que excede todo entendimento. E naquele momento eu não sabia o que era. Eu falei, Senhor, eis-me aqui, Jesus, faça a tua vontade. E esqueci daquele dia, esqueci. Quando eu estava com 35 semanas de gestação, os médicos não conseguiram mais controlar a minha pressão. E então foi feito um parto de emergência. E logo depois do parto eu tive um edema cerebral, fui para a UTI e fiquei alguns dias em coma. Não me lembro quantos dias ao certo, mas... E eu recebi uma visita de uma amiga minha, que não mora mais aqui hoje, mas ela me contou isso bem depois, e ela falou assim, Lô, eu consegui entrar na UTI em um horário que não era de visita, era à noite, não tinha ninguém lá.
E ela falou assim: Lô, eu entrei lá com você, sentei do seu lado e comecei a louvar o Senhor. Você não estava acordada, não estava consciente, mas eu estava ali do teu lado louvando o Senhor. E ali eu senti uma presença de Deus e o Senhor falou comigo naquela hora. Porque ali o diagnóstico dos médicos era: ela tem pouquíssimas chances de vida. E se ela viver, vai ser com sequela. Porque eles não sabiam como que o meu cérebro ia desinchar, não sabia se ia ter sequela ou não. Então eles não tinham, assim, boas notícias sobre mim naquele momento. E aquela minha irmã, ela falou assim: Lô, depois que eu senti aquela presença, louvei e orei com você ali ao Senhor, o Senhor me disse assim: não é para a morte, mas é para a minha glória. Então, irmãs, e logo assim, alguns dias eu acordei sem memória, mas depois a memória foi voltando um pouco. Mas tudo que acontece conosco é para a glória de Deus, sabe? É para que o poder de Deus se manifeste em nós e através de nós. E através da cura que o Senhor gerou em nós, Ele vai gerar cura para outras pessoas. Então, que a gente se coloque nesse lugar, sabe? De disposição ao Senhor, sem temer o que vai acontecer conosco, porque Ele sabe de todas as coisas. E a razão pela qual Deus permitia esse sofrimento na vida de Paulo está ali no verso 4 de 2 Coríntios. E fala assim, Paulo fala assim: é Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Paulo sabia que a razão pela qual ele suportava todo aquele sofrimento e era consolado por Deus, era para que ele pudesse também consolar e confortar outras pessoas que estivessem sofrendo ao redor dele. Os sofrimentos de Paulo, seguido pelo consolo de Deus, davam a ele autoridade para ministrar e abençoar as outras pessoas que Deus colocasse diante dele. Paulo sabia que Deus permitia tudo aquilo para usá-lo para consolar outras pessoas. Irmãos, tudo aquilo que você sofrer, toda angústia, todo o sofrimento, toda a tribulação que você passar, o Senhor vai te moldar ali, o Senhor vai te dar autoridade ali, para que você, a partir daquele momento que recebe o consolo do Senhor, quando você sair aprovado dessa luta, o Senhor vai te usar para consolar outras pessoas. Sabe, nesses momentos o Senhor, Ele nos forma, Ele nos molda, Ele nos amadurece. Não tem coisa melhor do que uma batalha para a gente amadurecer. Não tem coisa melhor. Quando às vezes eu me pego olhando para a Lohana de alguns anos atrás, eu falo: meu Deus do céu, não parece a mesma pessoa. Mas glória a Deus pelas lutas, glória a Deus pelos sofrimentos, glória a Deus pelas madrugadas chorando, jogada no chão, porque o Senhor, Ele nos molda e o Senhor nos capacita. Quantas vezes eu já conversei, algumas mulheres vieram conversar comigo e eu somente falava para elas o que eu passei, o que o Senhor fez em mim, e muitas delas falavam: Lô, eu fui curada pelas tuas palavras, eu recebi a resposta que eu estava precisando de Deus. Mulheres que estão passando pelo mesmo que eu passei. E o Senhor, naquele momento que eu passei, eu não tinha ninguém para me consolar. Muitas vezes eu estava sozinha, na minha casa, no meu quarto, eu passava a noite chorando, porque eu não tinha ninguém. O Senhor me colocou nesse lugar para que eu pudesse aprender a ouvir a voz dEle, para que Ele pudesse me consolar, e que hoje, através de mim, Ele pode consolar outras pessoas, outras mulheres que passam pelo que eu passei, para que Ele possa curar vidas. Então entenda, irmãos, que a tribulação que vocês estão passando hoje pode ser um chamado do Senhor para a sua vida, para você poder curar outras vidas, através dessa dor que você está vivendo hoje. Sabe, nada é em vão. O Senhor, Ele vai utilizar cada dor, cada lágrima tua, para poder te usar. A gente vê lá em João capítulo 9, aquela cura daquele cego de nascença que o Senhor Jesus curou.
E os discípulos, depois que o Senhor curou, eles perguntam para Jesus, por que ele tinha nascido, por que isso aconteceu com ele? Será que era por conta de algum pecado que os pais deles cometeram? Porque naquela época, se alguma pessoa tivesse alguma enfermidade ou algum problema, o povo julgava que ele estava sofrendo aquilo por conta de pecado. E o Senhor Jesus fala para ele assim, isso aconteceu para que nele se manifeste as obras de Deus. Então pode ser que nessa tribulação que você está vivendo, está acontecendo em você, porque através disso vai se manifestar a obra de Deus na sua vida. Vai se manifestar o poder de Deus na sua vida. Então entenda o que o Senhor quer te dizer essa noite. Ele usa as tribulações para te consolar, para te fortalecer, para que você possa um dia consolar alguém ao teu redor que esteja sofrendo pelo mesmo que você sofreu. Ali no verso 5, Paulo fala assim, porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Paulo ele nos diz que ser discípulos de Jesus é participar também dos sofrimentos de Jesus. Jesus, irmãos, ele nunca escondeu que para a gente seguir ele, a gente precisa deixar a nós mesmos, as nossas vidas. Jesus nunca escondeu de que no mundo nós teríamos aflições, mas ele sempre nos encorajou para a gente ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E quando a gente olha para ele, a gente vai vencer também, porque é ele quem está em nós. Jesus, ele mesmo fala, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele fala que estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. Paulo, ele fala para aqueles irmãos, para que eles sejam imitadores dele, assim como ele é de Cristo. Se a gente quiser realmente viver o evangelho que o Senhor Jesus pregou aqui nessa terra para nós, nós precisamos pegar a nossa cruz e seguir. Nós precisamos negar a nós mesmos e seguir. Nós precisamos negar a nossa carne, crucificar a nossa carne. A gente não deve deixar que os anseios desse mundo tomem conta do nosso coração. Porque tudo isso vai passar um dia, mas a palavra dele vai permanecer. Então o Senhor nos trouxe aqui para nos fazer entender, irmãos. Para que nós sejamos também participantes dos sofrimentos dele. Sabe, ser grato pelo sofrimento que o Senhor coloca sobre nós. É difícil entender, mas o evangelho é assim. Muitas vezes é difícil para a gente engolir. Muitas vezes é difícil para a gente suportar. Mas nós precisamos obedecer. O Senhor, ele não nega um consolo, mas ele te trouxe aqui para te falar que ele te consola no meio da tua angústia. E o fim do verso 6, Paulo diz assim, esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. Paciência em meio à tribulação para receber o consolo. É difícil ter paciência em meio à tribulação. É difícil a gente ter que esperar o tempo de Deus. Porque a gente nesse mundo tão corrido, a gente não tem tempo para nada, a gente quer tudo na hora, mas vai ter uma hora que Deus vai te colocar num lugar que você vai ter que esperar. Vai chegar uma hora que o Senhor vai te colocar numa situação que você vai precisar exercer a sua paciência. Porque o consolo só se torna eficaz quando a gente espera com paciência. Passa com paciência essa provação que o Senhor coloca em nós. Então nós precisamos, irmãos, para receber esse consolo, suportar com paciência as provações. Não é fácil, não é. Mas eu posso te dizer uma coisa com propriedade, que essas provações são preciosas para o Senhor falar com você. São preciosas para o Senhor trazer coisas novas a você. São preciosas para você ter experiências com Deus. Eu tive muitas experiências com Deus nas minhas provações, muitas. Eu me lembro que eu via assim, testemunho de pessoas que falavam assim, que estou esperando não tenho dinheiro assim para comprar alguma coisa, de repente alguém brota do nada na minha porta com aquela sacola que eu estava precisando. Eu já ouvi muito testemunho assim. E eu falei, nossa Deus, que legal viver isso. E eu vivi.
Teve um dia que, logo no início da pandemia, eu estava sozinha com a minha filha, não podia trabalhar, e eu sou autônoma, então eu preciso trabalhar para poder ganhar dinheiro. Naquela época não estava trabalhando, estava sozinha, e eu estava numa tarde, no quarto da minha casa, na minha cama, eu estava olhando, ver se tinha limite no cartão ainda para mim poder ir no mercado, porque já não tinha mais nada na minha casa. Estava somando, ver se tinha limite, estava contando literalmente as moedas. E ali eu vi que não ia dar para eu ir no mercado aquele dia. Eu falei, Senhor, o que eu vou fazer? Não deu 2 minutos. Eu recebi uma notificação no celular. Você recebeu um Pix. E era um valor bom. E logo depois da notificação do Pix, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que tinha feito o Pix e falou assim, não é muito, mas é de coração. Ali eu comecei a chorar na hora. Sabe, irmãos, a palavra do Senhor fala que Ele não deixa o justo mendigar o pão. Ele não deixa. Por várias outras vezes eu estava na minha casa, nesse momento de pandemia, do nada aparece alguém na porta da minha casa, abre o porta-mala, vai descendo sacola, vai descendo. O Senhor, Ele não deixa o justo mendigar o pão. O Senhor, Ele não vai te deixar perecer, mas você precisa ser fiel a Ele. Você precisa suportar com paciência essa tua tribulação, porque Ele vai te sustentar, Ele vai te consolar. Mas Ele te trouxe aqui para te fazer entender isso, para você se colocar disposto na presença dEle, sabe? Eu não sei o que cada um tem no coração aqui essa noite, mas o Senhor sabe, e é por isso que trouxe cada um aqui. E eu peço para que a equipe do louvor já possa subir, a equipe de intercessão também já pode ficar atentos. E irmãos, o Senhor trouxe a nós aqui essa noite para nos lembrar de que Ele é o nosso Consolador. O Espírito Santo, Ele nos consola. Sabe, eu já passei por momentos em que eu chorei muito, mas eu agradeci ao Senhor. Espírito Santo, obrigada, porque o Senhor é meu Consolador. Declarava palavras ali naquele momento de angústia, de dor. Vai ter momentos em que você vai passar de extrema angústia, mas nesse momento o Senhor vai te pedir para louvar Ele. Eu me lembro de um momento que eu estava muito mal, e o Senhor me fez colocar aquela música, Tu És Bom, e Ele me fez cantar aquela música. Eu cantei chorando muito, mas Ele é bom. Em todo tempo Ele é bom. Justiça está nele, misericórdia está nele. Em todo tempo o Senhor é bom. Vamos nos colocar em pé.